Olá, ela é atriz e fundadora do Grupo Galpão. Fez teatro, televisão e cinema. E tem uma gargalhada marcante, você vai ver. Eu tô falando de Teuda Bara. Ela é a nossa convidada de hoje. Eu sou Luiz Henrique Freitas e o Casa J Videocast já começou. Olha, para conversar com a Teuda, eu convidei duas amigas aqui, jornalistas. Eu vou apresentar as duas, tá? Primeira aqui é a Virgínia, que está na minha frente, Virgínia Castro. É formada em jornalismo na UFMG e também em Direito pela FUMEC. É jornalista com experiência, foi secretária de comunicação do Tribunal Regional do Trabalho, assessora de comunicação da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho, repórter do jornal Hoje em Dia, produtora da TV Manchete e editora do Jornal da Manhã da TV Record. Atua em assessoria de comunicação de várias campanhas políticas também, é autora de livro, é escritora e produz conteúdo audiovisual. Muito obrigado, viu, Virgínia, que está aqui com a gente. E aqui do meu lado esquerdo, a Mariana Tavares, foi minha colega na Rede Minas, é jornalista formada pela UFMG, trabalhou por 15 anos na Rede Minas, onde atuou como repórter, apresentadora, documentarista e diretora de programa. Faz cinema, é estudiosa do cinema, vocês vão saber direitinho a história da Mariana também. Fez doutorado em cinema e fez também pós-doc, que resultou no livro Escola de Belas Artes da UFMG. É um livro que está aqui na mesa. Ela vai contar um pouquinho, que a Teuda também faz parte desse livro. Né? Faço? Não você sabia, vai saber, não. Daqui a pouquinho você vai saber. Obrigado, viu, Mariana, por estar aqui com a gente. Um prazer, viu? Obrigada pelo convite. Uma honra participar do Casa J Videocast e ainda mais entrevistando essa figura tão bacana e tão importante para a arte brasileira. Eu que agradeço, né, todo esse trabalho, toda essa honra que eu estou tendo aqui, todas essas homenagens, até saber que eu estou do seu livro. Pois é. Começar com a linha do tempo da Teuda, que é atriz, já atuou aí, como eu falei, cinema, teatro, televisão, Cirque du Soleil, fez um tanto de coisa bacana e ainda atua até hoje, está com uma peça em cartaz, ela vai falar tudo pra gente. Mas eu quero começar com a sua linha do tempo, lá atrás, quando você era criança e como é que começou a influência dos seus pais, como é que foi sua infância, você se divertia muito? Era diferente, assim, o mundo era outro, né, gente? Era completamente diferente. O mundo hoje, eu fico lembrando do mundo como ele era e o mundo agora é completamente diferente, né? Mas eu sou de uma família que minha mãe era uma cantora frustrada, ela tinha uma voz maravilhosa, era soprano, ela queria ser cantora e a família não deixou, com a família dos pais, aquela rigidez, não deixou, não, você é novinha, bonitinha, vai ficar lá, esses homens, não sei o quê. Essa coisa que deve ter essa perseguição contra a mulher, não deixou. Mas ela cantou a vida inteira. Cantava em igreja, casamento, coral, tudo ela cantava, sem ganhar dinheiro, cantava. Ela só não se profissionalizou, mas não. Cantar, ela pelo menos ela exerceu, né, essa vontade. E cantar dentro de casa, ela fazia tudo cantando. Lavava roupa cantando, cozinhava cantando, varria a casa cantando. Cantava a vida inteira. E ensaiava a gente, era parodista, fazia paródia, sabe? E assim, lá em casa era tudo cantado, sabe? A rapa é minha, a rapa é minha, a rapa do mingau. Aí e tinha musiquinha pra ver quem comia. Tudo, eles iam cantando, a gente ia cantando, sabe? E seu pai? Meu pai era músico, trombonista, ele era do Corpo de Bombeiros, tocou na Orquestra Sinfônica, Rádio Confidência, Rádio Guarani. E isso foi que foi me levando para ir para dentro das rádios, para poder ver programa, que era o que tinha para divertir, não tinha televisão. Então, na Rádio Confidência, que hoje é aquela rodoviária lá,
tinha a Rádio Confidência ali, tinha um auditório maravilhoso que levava todos os artistas, eu via todo mundo, conhecia Milinha Borba, Ângela Maria, conheci todo mundo que foi ali. Eu entrava pelo palco, a casa do papai. Foi bom demais, vi Becaute. Estou pensando aqui mais quem foi que eu vi, que é importante. Mas você entrava no teatro como? Porque você estava... Não tinha teatro, eu não ia no teatro. O pai dela, né? O seu pai trabalhava lá? Papai trabalhava como tocando, música. Como músico. Aí não você ia pegava no teatro. carona e gostou daquilo. Eu também nem sei quantos teatros tinha na minha época, que eu era menina, né? Mas eu ia em circo. Sabe, o circo fez parte da minha vida, porque eu via em tudo e eu ia para o circo. Meu pai tocava, a gente ganhava camarote, ficava lá. E o circo, antigamente, quando acabava a parte toda assistência, fechava o pano e tinha uma peça de teatro. Sabe, falar... Dois Corações, não sei o quê, A Vida de Jesus, a Mário, minha ruína, sempre tinha um espetáculo que a gente via. E isso fez a minha cabeça. Pois é, aí ali que você começou a falar, poxa, eu tenho alguma coisa a ver com isso tudo aqui. Não é só aí, é porque naquela época não tinha televisão. Eu sou da época de antes da televisão, né? Então a televisão, a gente ia fazer todas as datas comemorativas da escola, era um teatro. Cada sala era responsável por fazer um número lá. Quando a gente ia comemorar aniversário da mamãe, a primeira coisa que fazia no programa, quem vai cantar, quem vai recitar, quem vai... Sempre tinha uma... Era outro mundo. Que delícia, né? Que delícia. Era outro mundo. Então tinha um ambiente, e um ambiente altamente artístico dentro de casa. Artístico. Papai botava a gente em fila e a gente cantava... Como é que chama isso? Cânone. A gente cantava em cânone, ele punha todos para cantar. E ele ficava lá ensinando, que ele era professor de música para criança e tal. Ele cantava, desperta no bosque, gentil primavera, desperta no bosque. E aí, lá, ele achava aquilo uma maravilha. Sabe assim, a gente tinha essas coisas, né? Que hoje em dia não tem mais isso. E a carreira sua começou com quantos anos ali? 12, 13, 14, 15? Não, comecei velha. É mesmo? Eu já estava na Fafiche. Você já estava fazendo faculdade? Já estava fazendo faculdade, fazia ciências sociais. E eu fui para o DA. Desde aquela época, então, você já tinha esse lado comunista. Demais para ser chacaré. Eu fazia ciências sociais e eu fui trabalhar no DA. E lá, aquele ambiente também todo masculino, eles me deram para fazer um trem bem chato. Eu tinha que ler os jornais, pegar as notícias que eu achava importante, fazer uma colagem no jornal do DA. É o clipping, a gente chama de clipping, né? Você pega as notícias e seleciona. E aí eu conversando com a outra menina que também fazia isso, eu falei, vamos fazer uma outra coisa para a gente apresentar, vamos fazer feito um teatro. Aí a gente inventava, lia as notícias, inventava alguma coisa e ia apresentar no corredor da Fafiche, dentro da sala de aula, no pátio. A gente saía, começamos a sair. E sabe? Isso era o que? Anos 70, anos 60? 70? 60? 70. Quer dizer, anos também, apesar de ditadura, com muito desejo de expressão, uma certa liberdade também. Nossa, você nem quer imaginar, era uma ditadura dura, sabe? Tinha um dia que a gente chegou lá, estava como é que chama? TFP todinha, desde o 8º andar até lá embaixo, tomando cor. E uma coisa, quem botou
esse povo para fora foi uma menina lá do não sei que ano, esqueci o nome dela, olha que sacanagem. Mas ela abriu a blusa, botou os peitos para fora e foi descer na escada Sério? Bacana. Saíram todo mundo correndo. Eles morriam de medo, era um pecado horroroso, Vicente, mulher. Ela desceu com os peitos abertos. Porque assim, era a ditadura por um lado, mas ao mesmo tempo a influência do movimento hippie, do maio de 68 na França. Teve. Então havia todo um desejo, uma pulsação de se expressar. Isso era que levava a gente. E você teve esse lado hippie também? Nossa Senhora, foi o que mais eu tive, foi minha salvação. Comecei a viajar de carona, de Bahia, e comecei a viajar para o mundo, para todo lugar. Ter muitas aventuras. E sempre ligado ao teatro. Conta pra gente algumas aventuras dessa época. Não, eu não fazia teatro. Na época hippie, eu não fazia teatro, não. A gente já era o ator, tá entendendo? A gente cortava tudo no cabelo que queria, vestia como queria, e começou o mundo das drogas, bebida, álcool. Era o sexo, drogas e rock and roll. Sexo, droga e rock and roll. Tá entendendo? Tinha aquilo isso, tudo. né? Eu até larguei a faculdade na época do Largou hippie. o curso para virar bom. Eu larguei a faculdade porque era uma briga muito grande do que eu estava vivendo com o acadêmico. As leituras eram muito caretas, sabe? O curso de Ciências Sociais era, até hoje, né? Tem muita, é quase um livro por semana que você tem que ler. Né? E é uma coisa muito fechada. No DA, eu conheci vários artistas. Eu conheci o Milton Nascimento, não, Milton Nascimento eu conheci também, mas eu conheci o Gilberto Gil. Nós estávamos lá dentro do DA, ele sentou-se numa cadeirinha, ele sentou numa carteira, pegou o violão, aí ele falou assim: eu vou cantar para vocês uma música que eu ainda não gravei. Eu fiz agora, ainda não gravei. E pega e começa a cantar: cálice, afasta de mim esse cálice. Acaba de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto. A gente ficou assim, olhando para eles, lágrima caía. Sabe assim, houve muita gente boa lá. Zé Celso. Zé Celso, se você foi para São Paulo, inclusive, trabalhar com ele. Fui atrás teatro, dele. né? Mas assim, de muita coisa, sabe? Você trabalhou com Eide também, Eide Ribeiro, né? Eide Ribeiro Antes foi o primeiro que me pegou para trabalhar. E ele foi o primeiro que me pegou para trabalhar. Ele me chamou, falou: você está querendo ser atriz? Então vamos lá. Eu estou montando uma peça, você vai ser minha assistente de direção. Aí me pôs lá o Arildo, mas esqueci o nome dela. Estava lá, eles lá apresentando, e aí... Arildo Barros? Ele me deu o texto e falou assim: você vai seguindo eles aí. Se alguém esquecer o texto, você lê o texto para eles continuar o ensaio. Eu não conseguia. Eles começavam a representar e vai lá e eu ficava assim, embebida naquilo. Quando os meninos faziam assim: cadê o texto? Eu ia lá fazer assim. Aí o Rede falou: Teodoro, não dá. Eu fui... Você tem que ir para o outro lado, né? Em vez de ficar aqui, você tem que ir lá para o palco. Ele falou... Não, do outro palco não tinha jeito. Sim. Mas ele falou assim: não, você vai fazer outra coisa, você vai fazer produção. E aí eu aprendi a fazer produção. Fazia tudo, que eu precisava para figurino, para sapato, para comprar coisa. Mas isso era no TU? Era um teatro? Não era no TU, era num teatro do SESI, o Sesc, sei lá, que tinha ali quase lá onde tem o Rio, ali. Era teatro SESI, do Sesc. E o Eide, ele tem
Ele está envolvido com a criação, com o batismo do seu nome, Teuda Bara? Ele está ligado a Ele isso? que botou Teuda Bara, que falou o nome. Falou, vou botar Teuda Bara por causa da Teuda Bara. Então eu vou pegar carona aí nessa história do nome, porque Teuda Magalhães Fernandes, seu nome. Um nome bem português, né? Que acabou virando Teuda Bara. Teuda Bara, que é o seu nome artístico, e é inspirado na atriz americana Teuda Bara, de origem judia, inclusive, e que foi isso, né? o pai, né, e tal. E ela tornou-se um símbolo, né, do cinema ela mudo, linda, né? fatal, linda e tudo. Eu queria saber, ela fez inclusive filmes assim de vampiro, ela fazia aqueles filmes assim, né, misteriosos e tal. Uma mulher interessantíssima. Se você em algum momento, né, tendo o seu nome associado ao dela, em algum momento como atriz, você se sentiu um pouco assim uma Teuda Bara do cinema ou do teatro? Não, menina, eu nunca assisti nada dela. É mesmo? Eu só conheci o nome. Olha só que interessante. Eu não sabia nada dela. Aí agora você me falou que ela era judia, eu não sabia. Mas e ela era uma femme fatale e tudo, né? Então eu pensei assim, quem sabe a Teuda de vez em quando. Aquela época era a época dessas mulheres, né? Fatal. Aí então você nem sabia, né? Não, nem sabia. E eu nem pensava em ser atriz, porque quando você pensava em ser atriz, que aí eu já ia do cinema e tudo, eram todas essas mulheres divas e tudo. Eu falava, não tem nada a ver comigo, né? Na verdade, a sua proposta, né, o seu ser enquanto sai da normatividade, né, daquele corpo perfeito. Mas é uma outra coisa. A coisa né? de ser hippie foi muito bom para mim. Me deu uma realidade do mundo. Eu andava de carona, pegava carona com um caminhoneiro, ia para Bahia, ia lá para Arembepe, sabe? Eu ia para todo lugar, conheci gente de todo jeito. Se discutia todos os assuntos, inclusive a ditadura, né? Uma menina que morava comigo, o pai dela estava lá no Chile preso. Sabe? Então era assim, coisas que ela viu um cara matar o outro assim numa linha de trem, falando, jogando revólver pro outro, mata você. Ele falou, não, eu não vou matar, não, mata você, o outro pegou, pá, matou o cara. Ela viu isso. Então ela traumatizou, né? E essa experiência, porque você foi para São Paulo para trabalhar com o Zé Celso. O Zé Celso veio aqui, nós tínhamos um grupo de teatro, trabalhava. Eles foram lá no nosso grupo e convidaram a gente para fazer parte do coro do espetáculo que ele estava trazendo. Um espetáculo maravilhoso que foi feito ali na escadaria da Igreja São José, sabe? E aí a gente foi colher o espetáculo, fazia 5 reivindicações. Tipo a habitação, tesão e a terra. A gente cantava essas coisas, reivindicava. E depois a Celso levou a gente lá para o FMG, já tinha mudado lá. E aí ele foi apresentar para as cozinheiras dentro da cozinha. Eu chorava, as mulheres choravam. A gente apresentando para ela aquele panelão de coisa, a gente passando no meio, cantando. Era um carnaval. Ele estava voltando do exílio, né? Ele estava voltando do exílio. Até passou um filme aí, não sei se vocês viram, que chama Coro, que era a respeito, é um documentário dessa época. E aí, depois dessa experiência aqui com ele em Belo Horizonte, você foi para São Paulo? Fui, porque quando eles foram embora, eu não aguentei. Não aguentei a caretice daqui. O mineiro é muito careta ainda. Você acha que o mineiro ainda é muito careta ou melhorou de lá pra cá? Eu acho que ainda tem coisas que ainda são, tá entendendo? Mas naquela época era muito estranho, principalmente o teatro. A gente tinha 3 teatros. Tinha que fazer coisa para poder entrar no teatro.
sabe? Aí você tinha 3 meses para ficar lá. 3 meses, isso é um erro. 3 meses para um grupo, você ligar um povo que não é acostumado a ir no teatro, ficava o teatro vazio. Entendendo? Então custou para isso se engrenar e tal. Você teve essa experiência aí, voltando um pouquinho antes, né, do Zé Celso, então quero voltar um pouquinho dessa fase hippie sua, porque isso me chama muita atenção, sabe? Eu ainda peguei um pouco dessa fase hippie também, eu adorava quebrar barreiras, e você quebrou muito, você quebrou tudo. Todo mundo falava, vou desbundar. Você quebrou tudo, viajou aí pra vários, viajava de carona, conheceu tanta gente, namorou muito também, né, Teuda? Namorei muito. Conheceu muita gente legal, inclusive um trapezista alemão, né? Você namorou com um trapezista alemão? Namorei com ele. Mas quando eu namorei com ele, eu ainda era muito careta, eu não era hippie, não era nada disso. Não, né? Não, eu era aluna do Instituto de Educação, educar-se para educar. Antes ainda, que você não eu era caretíssima, mas para ele eu não era. Entendeu? Porque eles é tudo assim quadradinho, né? Para eles eu não era. Eu acabei brigando com ele assim no meio da rua, marraco, sabe? Ele vai me seguir, ver se eu vou admitir que o homem me segue. Foi me seguir, porque ele chegou lá em casa e falou, a Teuda foi na exposição de gado, aquela exposição que tem lá perto. Foi com fulana lá, que ela ia procurar o namorado dela. Ele foi atrás de mim. Aí chegou lá, se ele chegasse, Teuda, tudo bem, papapá, não. Ele chegou dando esporro. Chegou brigando. Você tá me enganando, você me mentiu, você veio pra cá, não sei o que. Eu falei, vai pra diabo que eu te carrego. Eu falei outra coisa. Vai, merda, tá entendendo? Eu não tenho nada com isso, eu não admito que você fique me olhando, me vigiando. Pode ir embora, eu não quero namorar o Sebastião. Porque quando o circo foi embora, ele ficou em Belo Horizonte. Por sua causa? Entrou no corpo de bombeiros e ficou lá. Queria casar com você. Queria, mas ainda bem que eu não casei, né? Ainda bem que você não foi nessa, né? Você não, antes do alemão. Antes do alemão lá eu tive, ele chamava Walter. Lourinho, os olhos azul, cabelo esticadinho assim. Antes dele eu namorava um outro rapaz que chamava Otto. Era mineiro também, careta, essa coisa toda e tal. E era naquele tempo que namorado tinha um dia para ir da casa da namorada. Ele ia terça, quinta e sábado, sabe? E domingo. Ele ia da casa da namorada. E cabia a namorada fazer bolinho, pastelzinho, não sei o quê, para esperar ele chegar. Porque você tinha que mostrar que você era prendada, que ele ia, sabe? E você bordava, e você fazia não sei o quê. E eu fazendo aquela antipatia toda, tudo assim. Aí ele chegava lá e ia jogar baralho com meu pai. De vez em quando ele fazia assim, pega lá pra mim um cafezinho. Igual faz com o cachorro, sabe? Vai lá buscar um cachorrinho, vai lá buscar um cafezinho. Aí eu ia fazer café, botava o bolo na mesa, botava as coisas. E isso era o namoro. Boa moça total. Do lar, né? E eu fazia instituto de educação à noite. Quando eu saí da aula de noite, que eu morava na Gamileira, que eu fui passando um encontro com meu irmão, Tibério. Ele falou, pô, você vai? Eu falei, tô indo pra casa. Ele falou, não, vão no Maleta. O Maleta tinha acabado de estrear. Que ali teve um hotel que pegou fogo, né? E aí eles fizeram várias boates, ferrilha em cima, e ele tocava. Ele falou, vão lá que eu vou te mostrar, pra você me ver tocar e tal, não sei o quê. Eu fui, porque é coisa mais inocente do que você ir ver o irmão tocar num lugar. Quando eu entrei, eu fiquei deslumbrada. Aqueles copos assim azul, brilhando de gin tônica, sabe, com luz negra. Eu fiquei deslumbrada com aquilo, eu nunca tinha visto, eu nem nunca vi falar daquilo. Você falou, o que eu tô fazendo em casa, fazendo bolinho, e aí ele tocou, e eu vi, eu bebi, eu fiquei na felicidade total. No dia seguinte, quando o namorado chegou, eu falei, adivinha onde que eu fui ontem? Ele falou, aonde? Eu falei, fui lá no Maleta.
Ele mudou a expressão, falou assim, você não fez isso? Eu falei, fiz. Com quem que você foi lá? Eu falei, com o Tibério ia tocar, me levou. Gente, acabaram-se 8 anos de namorico. Ele ficou... E eu tinha enxoval feito, bordado, toalha, pano de cozinha, aquelas coisas. Ou seja, o maleta te salvou, né? O maleta te salvou. Você já pensou? Bordada, eu tinha uma mala de enxoval. Tá. Você tava pronta para ir pro altar, casar e tudo mais. Pronta O maleta. para casar, eu gostava dele. Pro Calvário, né? Ainda bem que foi antes do casamento, que imagina se você tivesse casado. Pois é. Você sofreu? Ele terminou com você, eu sofreu, chorei. né? Primeiro que a gente demorou um mês para terminar, né? E ele todo dia aquela novela da minha cabeça, todo dia. Aí um dia eu enchi o saco, mas espera aí, você tá cansado de saber que eu não fiz nada? Eu não fiz nada lá, não namorei ninguém, não conversei com ninguém. Por que você tá essas coisas? Você falou, eu sei que você não fez nada, mas meus amigos não sabem. E o que eu tenho a ver com seus amigos? Eu posso responder por mim, por seus amigos eu não posso. Tá entendendo? O diabo, agora aí acabou. Aí você confirmou que não era pra... Emprego pra lá, que dava aqueles presentes pra lá, presente, carta pra lá, troca retrato, entreguei tudo e sumiu. Aí a gente acabou mesmo. Não, e você acabou assim, depois, décadas depois. 8 anos. Um tempo depois você foi ser mãe independente de marido, mãe solo. Mãe solo, né? Mas antes disso. Acabei essa história toda e tal. Papai me vê chorando. Chegou um circo lá. Papai falou, Teuda, vamos pro circo. Eu chorando. Vamos pro circo. Eu ganhei um camarote lá, você e tal. E eu fui embora pro circo. Era o Circo Garcia, mais uma beleza. E eu ria, e eu adorava. E aí eu conheci o Walter, o trapezista. Sabe, agora que eu vi o trapézio, ele voando, ele era abortou, pegava. Aí quando acaba o circo, a gente entra, papai vai comigo, e eu vou conhecer os artistas, cumprimentar todo mundo, aquela coisa toda. Eu fiquei namorando o Walter. Com 1 mês de namoro com o Walter, eu conheci todas as boates de Belo Horizonte. Que maravilha. Olha pra você ver que valeu coisa. Demais. Que beleza, hein? Olha outra pra cabeça, você ver né? que coisa. Outra cabeça. Não tem. E quando eu tive meu segundo filho, esse moço Otto, ele foi lá me visitar. Então abriu a porta, eu falei, oi Otto, mas foi a coisa mais engraçada, porque nós dois falamos ao mesmo tempo. Nossa, como você engordou. Nós falamos juntinho, Helena. Aí não deu mais nada, né? Aí ele perguntou para eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, eu tô lá trabalhando na Fiat. Eu falei com você que eu ia para lá e tá. Ele estava trabalhando na Fiat desde essa época. Aí ele falou, e você? Eu fiquei doida, até que eu ia falar. Que eu andei de carona, que eu andei, que eu namorei, que eu fiz isso, que eu tava julgada. Eu falei, não. Aí eu fiquei pensando o que eu ia falar. Falei, eu tô fazendo teatro. Ele teve a mesma expressão que eu falei quando eu estava no maleta. Você não está fazendo isso? Eu falei, claro, você não vê jornal, não? Eu tô fazendo essa peça, não sei o quê. Ele eu não tô, porque eu tô com neném novo. Eu parei para ter neném, mas eu tô fazendo teatro. E ele não entendeu, ele nunca entendeu. Naquela época havia um preconceito, né, com quem trabalhava com arte em geral. Porque se fosse hoje, fazer teatro, né? Que bacana, né? E graças, quer dizer, às telenovelas, a Globo também trouxe um trabalho. Isso, veio a televisão, trouxe isso, né? Mas havia muito preconceito, até a televisão se colocar mesmo, um período áureo da TV, que vai ser anos 70, 80, até aí, que a TV que vai ajudar a dar essa virada.
né? Havia esse preconceito. E aí você quando foi para São Paulo, foi trabalhar com o Zé Celso. Quando o Zé Celso foi embora, eu não aguentei. Meu filho tinha 4 anos de idade, eu peguei meu filho. Primeira vez eu deixei ele aqui e fui para São Paulo. Fui para São Paulo e comecei a trabalhar lá com o Zé Celso, entrei no coro e fui fazendo. Aí eu falei, não, eu tenho que buscar meu filho, né? 4 anos. Voltei lá, peguei meu filho, voltei pro teatro, comecei a trabalhar outra vez com ele lá, mas numa dificuldade financeira, de tudo, sabe? Porque assim, eu consegui uma casa para morar com um amigo meu, sou amiga dele até hoje. Ele é inglês, aí ele falou, você pode ficar aqui. Eu fiquei lá na casa dele, tinha um cômodo lá que eu fiquei com meu filho, e tinha cozinha, tinha tudo, fazer comida, uma casa maravilhosa, uma mansão lá no Pacaembu. E aí eu ia e tal, eu comecei a fazer, mas aí deu muita coisa errada lá na oficina, porque era muita gente, sabe? E eles falaram, você é grávida, com menino, como é que você vai trabalhar? A gente quer viajar, a gente quer não sei o quê, PPP, e eu saí. Como chama? Que o seu filho caçula é o Admar, e o mais velho? Não, meu filho caçula o caçula é o Admar, o mais velho chama André. Então você ficou grávida do Admar lá em São Paulo? Não, eu saí daqui de Belo Horizonte grávida e nem sabia. Pra você ver. Aí assim, não deu pra ficar na oficina? Não deu pra eu ficar na oficina. Aí você voltou. E aí, assim, o oficina era louco demais. Se passar esse filme aqui outra vez, vocês vão ver. Pra vocês verem o tipo de teatro que a gente fazia. Hoje em dia não tem espaço para fazer esse teatro. O que a oficina trouxe? Para você, para atriz, para a formação da atriz Teuda Bara, qual que é o maior legado que a oficina te deu? A liberdade. Sabe assim, porque o Zé Celso falava, eu não tenho interesse de quebrar a 4ª parede. Eu quero quebrar as paredes todas. Então ele sabia, ele ia pra rua, ele ia lá pra cima, sabe? A gente subia as escadarias lá pro meio do público, sabe? E cenava com eles. E tinha toda a liberdade de fazer o que você quisesse, tirava a roupa, sabe? Eles foram a Brasília, por exemplo, isso aí eu já não fiz, porque eu não fui a Brasília. Mas eu já tinha saído. Mas eles foram a Brasília, arrancaram a roupa lá, não sei o quê, e dançaram em cima da bandeira nacional. Claro que eles foram presos. Teatro anárquico, né? Era tudo assim. E era tudo muito aberto, sabe? Você lembra que peça você chegou a encenar lá com ele? O nome da peça? Ensaio Geral do Carnaval do Povo. Ensaio Geral do Carnaval do Povo. Bacana. Tinha um telão de cinema e o público ficava vendo aquela... Porque o Zé Celso estava chegando, ele tinha filmado lá em Portugal aquela revolução que eles fizeram. Revolução dos Cravos. E aí eles passam aquilo lá, quando eles acabavam aquilo, que o telão subia, a gente entrava reivindicando. Ó, se o pão, habitação, tesão e a terra, ó, se o pão... E aquilo ia, sabe, a gente que estava aí cantava. Aí tinha tudo, tinha a mulher que estava grávida, e tinha coisa, tudo assim. E essa mulher que estava grávida tem uma hora que ela pare. Na hora que ela vai parir, eles tiram a roupa, ela fica nua, e eles puxam uma faixa escrito como é que é? Ai meu Deus, que vergonha. Não sei o que popular. Criar poder popular. Criar poder popular. E você punha todo o auditório para cantar isso. E a gente, sabe? A própria estrutura arquitetônica do Teatro Oficina, não sei se nessa época já estava pronto, que é o projeto da Lina Bobardi. O Zé Celso pedia isso.
O Zé Celso pedia isso durante o espetáculo, que ele queria fazer uma reforma ali dentro. Eu hoje fico impressionada com o Zé Celso. A força que ele tinha de levar, de convencer as pessoas a fazer. Isso fez permanece, aquela reforma, né? Maravilhosa. Ele nos deixou ano passado, né? E em 2023, mas permanece, as pessoas, o grupo dele continua apresentando. E São vai Paulo. abrir a praça, porque agora a prefeitura resolveu comprar a praça do Silvio Santos, que o maldito nunca quis Não queria liberar. deixar. Que era uma história antiga, né? Aquela história antiga. Mas aquela briga. Mas era lindo. E foi uma experiência super bacana para você, mas você passou alguma dificuldade lá e percebeu que melhor era voltar? Como é que foi isso? Porque eu ia parir lá, sem condição, as coisas assim. Eu vim pra cá, porque aqui eu setei. Na hora de parir, mamãe e papai. Não, quando a maternidade, ela puxa para a família, né? A gente precisa da mamãe família. Mamãe e papai. Aí, nossa, esse cara, a maior alegria de eu voltar. Cada maior alegria. E seus pais te vendo no teatro te estimulavam ou teve algum conflito na família? Papai não queria de jeito nenhum. Ele falava: festa acabada, músicos a pé. Você não vai fazer isso. Você não vai. Eu quero que você seja uma secretária executiva, alguém completamente diferente de mim, né? Ele queria isso. Parece que sua mãe era muito católica e quis. Mamãe uma era época lá atrás católica. Queria que você fosse freira, é isso? Tem essa história? Tem essa história. Olha, mas aí eu era bem mais nova. Eu tinha, com 13 anos de idade, ela me botou no colégio interno lá em Sete Lagoas. Chama Regina Passos. Está lá até hoje o colégio. Me botou lá e eu fiquei internada. E como o colégio era muito caro, eles não tinham dinheiro para pagar uma internação e tal, ela conseguiu com um padre que eu ficasse na ala das órfãs. E eu ficava, só que para ficar na ala das órfãs eu tinha que trabalhar para pagar o estudo. E era um inferno para as irmãs e para mim, né? Porque tudo que eu fazia elas não gostavam, eu corria, os peitos balançavam, elas queriam morrer de ódio. Queria segurar de todo jeito. Eu dava uma gargalhada, elas ficavam morrendo de ódio. Muito riso é sinal de pouco siso, sabe? Quando você tá rindo, o capeta tá no meio. Olha aqui. Nossa Senhora. E era tudo assim, sabe? Mas eu vivia correndo, subindo em árvore, tudo que elas não gostavam. E elas me punham para fazer um serviço chato, por exemplo, eu tinha que lavar 4 banheiros. 4 ou 3, já nem lembro. 4 banheiros, sei lá. Eu tinha que lavar os 4 banheiros 3 vezes por dia. Depois do recreio para aquelas das pensionistas. Depois que elas tinham ido eu para a aula, lavava lá. Quando elas chegaram do recreio, tá tudo limpo. Depois do recreio eu limpava de novo. E depois da noite eu limpava de novo. E aquilo foi me enchendo o saco, tá entendendo? Aí que dá na ideia a inteligência brilhante da outra. Eu falei, tem 4 banheiros. Eu fui lá, peguei o pano de chão, entupi 2, meti o pano de chão lá dentro, lavei tudo e deixei 2 funcionando. Eu falei, agora eu lavo só 2 banheiros. A estratégia. Agora você imagina se a irmã não ia chamar o homem para desentupir. Que ótimo. Aí quando eles descobriram, eu apanhei, fiquei de castigo, aquelas coisas todas, né? Aí também elas não quiseram mais que eu ficasse lá. Aí eu fui cuidar de vaso de planta, passar pano no corredor, essas coisas assim, bota vaso para fora de noite, bota vaso para dentro, sabe, limpar a coisa assim. E foi tudo assim. Aí tinha cozinha. As coisas que eu mais gostava era quando tinha que sair do colégio, ir lá no homem que dava um leite.
A gente vinha com os baldes de leite, eu achava isso uma delícia. Tinha umas coisas assim que eu gostava de fazer. E essa moral católica não te reprimia? Você... Não, porque eu era criada, não fui criada numa coisa católica, só que era demais, sabe? Você já levantava rezando, batia lá o sino 5 vezes, então você já levantava. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo, Ave Maria, isso tudo trocando de roupa, arrumando a cama e tudo. Aí você já pegava suas coisas de higiene e já ia lá para escovar os dentes, tudo não sei o quê. Depois tinha a oração da manhã, depois você ia para a capela, sabe? Depois você voltava da capela, você tinha que rezar para tomar café. Então era tudo assim, era muito... Era uma disciplina, né? Uma disciplina. Eu acho que, pelo que você está contando, eu estou achando sensacional, porque são coisas que eu não conhecia. A gente te acompanha, né, Teuda? Sua carreira aqui em Belo Horizonte, a gente te acompanha. Estou achando ótimo, porque a gente está vendo que você teve uma infância, uma adolescência, assim, de muita repressão, mas de muita liberdade ao mesmo tempo. De muita liberdade também, né? Os dois também. Opostos. Então, deixa eu falar agora um pouquinho do seu livro aqui, da Teuda Bara, que é uma biografia. E tem uma coisa aqui que é muito legal, né? Eu quero que você fale do seu encontro com o Chacrinha, que, né? Ele queria que você virasse chacrete, com toda essa gargalhada, com toda essa pegada sua de correr, beleza. divertir. O que o Chacrinha... Eu adorava o Chacrinha. Né? Eu adorava o Chacrinha. Chacrinha tinha um programa na TV Globo todo sábado que era campeão de audiência. Ele tinha chacretes lá que ficavam naquelas moças que ficavam dançando. E por que ele quis te levar pro programa dele? Não foi ele que quis assim me levar. Tá entendendo? Eu era estudante da Escola de Ciências Sociais da UFMG. E a gente estava em plena ditadura. Então, assim, os psicólogos, todo mundo, no final, estava querendo saber como é que fazia comunicação social, porque era interessante, né? Que a gente soubesse fazer uma comunicação social para poder as coisas das ideias e tal. E aí eles vão, qual é o maior comunicador social que a gente tem? Chacrinha. Convidaram o Chacrinha para ir lá. O DA, aqui hoje, onde é aquele cinema... Cine Belas Artes hoje. Ficou gente saindo pelo ladrão, lotado. Eu lá no palco assim, ó, com a mão assim, igual cachorro. E aí chega o Chacrinha, mas ele chega de Abelardo Barbosa, de terno, mas a gravata era amarela de poazinho vermelho, sabe? E ele chega e começa aquelas perguntas intelectualizadas, né, de ciência e não sei o quê, como é que é isso, você já leu um livro tal, o que você acha de fulano, do livro tal, não sei o quê. E ele só ouvindo assim, de repente, ele falou, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu acho que vocês convidaram a pessoa errada. Eu não sei nada disso que vocês estão falando. Eu nunca li esses livros que vocês estão falando. Não conheço nada disso. Eu faço comunicação de outro jeito. Eu posso fazer? Eles falaram, pode. Aí ele chegou lá e falou, quem é homem aí, levanta a mão. Os homens, quem é mulher aí, levanta a mão. Aí eu falava, as mulheres cantam comigo. Eu queria ser um bicho pra comer você todinha. Os homens, não, é o contrário, os homens cantam comigo. Eu queria ser um bicho pra comer você todinha. As mulheres, come eu, painho, come eu, pai. Aí o diabo e os homens, gente, que barato. Aquele DA todo cantando. Os professores, que eu achava muito careta, cantando, tá entendendo? Essa é a comunicação que o Chacrinha fazia, mas tá aqui no seu livro, tá? E quando acabou, tá? Eu quero contar uma história, mas pode terminar. O João, aí o João gostou e botou no livro. Colocou no livro. Quando acabou, o Chacrinha foi para um bar, não sei se você lembra, chamava Veia Poética, que tinha ali na descida do... são muito novas, elas não devem conhecer lá. Gonçalves Dias.
Não, era andando no contorno, tinha uma descida assim, tinha um casarão que no fundo tinha uma mangueira enorme. E ali eles fizeram um bar que chamava Veia Poética, porque se recitava, apresentava coisas de arte lá debaixo da mangueira, e tudo, passava vídeo. E delícia, ainda tinha uma mesa de madeira enorme, cheia de coisa para sentar. E aquela comida pesada, né? Torresmo, linguiça, aquelas coisas pesadas assim. Menina, a chacrinha sentou, a mesa lotou de gente, e ele pegava a garrafa de uísque e falava assim: eu sei tudo que o povo gosta. O povo gosta do que é de graça. E fui jogando o uísque assim nos copos de todo mundo. Que ótimo, gente. Que vinda apoteótica do Chacrinha aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. E botava lá. E a gente comia. Menina, comeu tudo que tinha na cozinha. Bebeu tudo. No dia seguinte o bar não abriu porque não tinha nada. E o bacana é o relato, porque é possível que não tenha nenhuma foto desse dia, não, né? Tem, a gente não tinha, né, celular nessa época. Então olha que importante esse relato dessa vinda do Chacrinha, dessa história. Sim. Maravilhoso. Que bacana isso. E aí depois, quando eu saía para eu ir no banheiro, ia fumar, qualquer coisa, ele mandava a produção ir atrás de mim, batia na minha coxa assim: vão comigo pro Rio? Vamos lá para você ser chacrete? Eu falo: não, Chacrinha, eu sou gorda. Mas minha filha, eu faço programa para classe C, classe D. Eles gostam de mulher coxuda, mulher peituda. Era isso que eu ia contar. Eu falei: Chacrinha, mas eu sou comunista, por isso que eu dou. Eu sou comunista. Mas ele queria que eu fosse, mas eu não fui, não. Eu tinha acabado de entrar para os ciências sociais, não ia largar isso assim. Eu estava muito encantada com aquele mundo ali, entendeu? E a Fafis tinha um ambiente muito bacana, né? Que você relatou no início da entrevista aqui, né? E a gente vai para o Galpão agora? Podemos. Eu queria falar um pouquinho antes do seu livro aqui, antes de entrar no Galpão, porque aí o Galpão vai render muita história. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, Mariana, que tem uma ligação com a Teuda. Ela também não sabe, você vai contar para ela e para nós. Sim, esse é fruto do meu pós-doutorado na Escola de Belas Artes. Eu parti de uma pesquisa da professora Pompeia para fazer esse livro, e ele percorre os 65 anos da escola. E, inclusive, então a escola tem vários pioneirismos, né? A Escola de Belas Artes da UFMG. O primeiro curso de cinema de animação em Universidade Brasileira da escola, o primeiro curso de conservação e restauração de bens móveis é da escola, e o Festival de Inverno da UFMG foi criado por 2 professores da escola. É maravilhoso, eu tenho a maior saudade desse festival. Eu também tenho. Tenho o maior orgulho de ter participado. E ele foi criado pelo professor Haroldo Matos, que era, por sua vez, era filho de Aníbal Matos, que foi um dos primeiros professores de artes em Belo Horizonte. E Haroldo Matos era professor de pintura, pela Yara Tupinambá, que era professora de gravura, e pela Berenice Menegali, que era da Fundação de Educação Artística. Os 3 criaram o Festival de Inverno em 67. Que na época chamava apenas Festival de Ouro Preto, né? Depois que veio a palavra inverno. E na década de 80, você, né, a Teuda, a Vandinha, o Eduardo Moreira, o Toninho, se inscreveram, vocês não se conheciam. E vocês se inscreveram para uma oficina do Festival de Inverno, que foi ministrada por 2... A gente se conhecia, sim. Vocês se conheciam? Já. Foi uma coisa que a gente falou: não, nós vamos fazer. Porque a gente deu oficina, fez oficina, apresentou. E vocês se conheceram aqui? Já tinha um grupo aqui? Não tinha um grupo, não, assim. A gente via as pessoas. Tinha uma convivência, a gente estava se juntando, sabe? A gente estava se juntando. E aí, conta pra gente um pouco, quer dizer, o que representou essa oficina para vocês, com os professores, com os diretores do Teatro Livre de Munique, né? Vocês fizeram essa oficina no festival, e isso vai levar, vai desembocar na criação do grupo depois. Isso, né? Também tem uma coisa que para mim eu acho que foi fundamental da minha formação.
foi que eu saio da oficina, aquela loucura, confete, serpentina pra rua, pelado, pulando a bandeja, sabe essas coisas todas? E entro por um teatro, vou pegar os alemães, que são grotowskianos. Eles chegam aqui para dar uma oficina, nós ficamos apaixonados. Aí eles chamam, pedimos, aí eles foram para Ouro Preto, para Diamantina, dar uma oficina lá de teatro de rua. Claro que eu fui, né? Claro que eu fui. Lá a gente aprendeu a andar de perna de pau, aprendeu a soprar fogo, aprendemos tudo de que eles podiam ensinar de circo pra gente, eles ensinaram. Mas eles eram grotowskianos, uma pessoa séria. Eles têm um respeito com o teatro, coisa que a gente nunca pensou, sabe? E a gente ficou muito doido com eles. Fizemos um espetáculo lindo. Pra você ter uma ideia, eles falavam com a gente assim, o corpo só está pronto para criar quando ele está exaurido. Então eles punham a gente para fazer exercício, pular e cantar, Um cão entrou na cozinha e roubou uma linguiça, bateram tanto nele que virou uma salsicha. Vendo isso, a cachorrada carvalhou uma sepultura. O cão entrou na cozinha, aquilo ia, o suor pingando, a roupa encharcada, até a hora que ele falava, pronto, agora senta aí e vai começar a improvisação. Teuda, aí eu entrava e improvisava. Essa improvisação, ele te dava qualquer coisa, ele te dava um livro. Você podia improvisar qualquer coisa, menos ler o livro. O livro não era livro, entendeu? Era uma coisa. Te dava uma bota, você podia fazer o que você quisesse, mas você não podia botá-la no pé. Então, eu acabei a minha improvisação, ele falou, Eduardo. Aí o Eduardo senta, eu estou exaurida, cansada, não sei o quê. Eu enfiei a mão assim na minha bolsa, peguei uma maçã quietinha, peguei uma maçã, e Eduardo está lá fazendo a improvisação dele, e o Caco mordia a maçã. Ele viu pra que eu fiz isso. Ele acabou comigo. Bravo. Sério? Como que você tem coragem de desrespeitar seu companheiro, comer na frente dele enquanto ele está improvisando? Isso é abaixo de tudo. E ele me chegou, e eles não falavam português. Eles falavam um alemão e eles iam misturando, eles liam lá no dicionário, sabe? E falavam, não como cagado, não como teatro de putas, sabe? Eles xingavam assim, mas a gente, ele ficou tão ofendido que ele chorou. Olha só. Ele me xingando, chorou. Então, assim, a formação de um ator, você sai do Zé Celso e cai. É o oposto. Nossa. É quase que o oposto. É a criação, os dois processos muito criativos, mas muito diferentes. Né? Muito diferentes. Mas aí você aprende. Sim, os dois lados. Aprende na lata. E vamos entrar então no galpão. A Mari já falou aqui da sua. Como que eu entrei pro galpão? Pois é, começou aí, você. Nós todos fizemos o galpão, nós todos fizemos a oficina dos alemães. No Festival de Inverno. Quando eu estava acabando, lá em Diamantina ainda, o Goethe e o Kurt, mas o Instituto Goethe, né? Eles propuseram a gente montar uma boa de Setsuan, que era um desejo do Jorge, mas o Kurt. E aí nós começamos a ensaiar lá, a gente fazia oficina de manhã e à tarde a gente ensaiava a uma boa de Setsuan. Quando a gente chegou aqui em Belo Horizonte, a gente foi ensaiar a uma boa de Setsuan e tal, montando. Foi um espetáculo belíssimo. Foi ali no Francisco Nunes, sabe? Foi lindo demais. E era essa turma? Eram os 4 ou tinha mais gente? Não, tinha mais gente. Tinha a Regina, que também tinha feito, tinha o Elvésio, tinha... eu não vou lembrar o nome das meninas. Vamos para Romeu e Julieta, que foi sua peça
uma das peças mais famosas que é do Grupo Galpão, né? Romeu e Mas Julieta. aí a gente foi fazer teatro de rua, Isso é rodamos todo o importante. interior lá daqui. Né? Sim, fazia espetáculos no Parque das Mangabeiras, eu fui em vários lá E no Parque. você Praça da isso foi Liberdade. bom, Praça da Liberdade. porque nos garantia um dinheiro para sobreviver, para fazer o teatro. Porque se você ficasse fazendo teatro no teatro mesmo, você não ganhava um tostão. Entendeu? Então a gente tinha que ir mesmo. Que nessa época não tinha ainda as leis de incentivo. Como é que vocês... Não eram tinha. espetáculos de rua, né? E a noiva não quer casar. Passava o chapéu. Né? Eu lembro. Passava o chapéu. né? Passava o E dava chapéu. um dinheiro bom Às ali? vezes, quando ia para o interior, a prefeitura ou o vereador dava um dinheiro pra gente. Sabe? Pagava um lanche, acho que tem um que deve estar pagando lanche até hoje. Porque a cidade toda foi pro bar e comeu e bebeu. Foi maravilhoso. Olha, assim. de olhos fechados, o Procever na ponta do pé era um acontecimento. Eu lembro de ver o galpão na rua. Era um legal, acontecimento A da noiva cidade. que quer casar foi o primeiro que a gente Aquele fez. dos crentes, que era ótimo. Aquele é do Age, aquele. Aquele Corre enquanto é tempo. Corre quanto é tempo. Na praça, eu lembro dele na Praça da Liberdade ali, e muito interativo. As primeiras peças que fizeram na rua, era aquela coisa do povo também participar um pouco, né, daquilo. É, uma coisa que a gente provocava mesmo o público a participar, né? Aham. E a gente começa a ser reconhecido na rua. Eu estou andando na rua assim, chega a mulher e fala assim, hoje tem teatro? Eu falo, não. Aí eu fui saber, ela é uma lavadeira. Ela já estava com a ideia de ver o teatro. Então ia ser, as pessoas sabiam assistir a gente. A gente foi se desfazendo, conhecer. Foi muito bom aqui. Então você tem. A Mari já citou algumas peças, eu vou citar algumas também. Eu falei de Romeu e Julieta. Você fazia um papel bacana ali. Romeu e Julieta Que é uma peça já foi famosíssima. direção do Gabriel Vilela. Não, Sim. 92, né? A gente já 92 tinha ou 90? feito álbum de família e já tinha feito o Bom, a Rico primeira de Teteiro. teatro foi o Arlequim, Servidores de Tantos Amores, que Foi. até vocês não gostam muito de Não comentar. Vamos gosto. passar. Mas foi a primeira que saiu da rua e foi pro teatro. Não é isso? Foi a primeira. Não, ele nem foi na rua. Ele foi no teatro. Eu lembro que eu fui na estreia no Teatro Marília. E eu tenho impressão, na época, eu era adolescente, que foi o primeiro espetáculo em palco do Grupo Galpão Não, num não teatro. foi o primeiro, não. A gente já tinha feito de Olhos Fechados, a gente já tinha feito os outros espetáculos antes. Mas a gente não gostou do Arlequim. Mas a gente não queria largar a comédia dell'arte. A gente foi atrás de estudar a comédia dell'arte, sabe? E aí a gente conseguiu um Canovaccio, que é a comédia da Esposa Muda. E aí a gente montou, né? A mulher que era muda e o marido queria que ela falasse, e aí ele chama o médico faz uma operação nela, ela começa a falar e xinga o marido, bota os podres dele todo pra fora. Você põe água no leite, ou você faz isso, você faz aquilo. E ele, não. Quando você fala que vocês foram estudar a comédia dell'arte, vocês entre si liam, viam peças e era uma coisa assim, autodidata, ou vocês fizeram um curso? Não, a gente foi atrás do Paula Lima, que era um professor da universidade, porque nessa época não tinha um livro de comédia dell'arte. A gente não achava. Olha só. Aí fomos atrás do Paula Lima, ele trabalhava lá na Caiaca. Aí Paula Lima pegava os livros em inglês assim que ele tinha e ficava lendo, que Paula Lima é uma... Ele fala inglês corretamente, ele falava na rádio assim, ó, ele lia as coisas da rádio assim, todo em inglês. Aí ele foi traduzindo e nós até chegar nesse Canovaccio, que a gente topou de fazer e tudo. A gente adorava o Paula Lima, né? Adorava ele. E ele recebeu vocês assim? Nossa, né? pôs a gente no colo. Olha. Teodan, tem uma peça sua que você interpretou a Virgem Maria, Rua da Amargura. Como é que é interpretar a Virgem Maria?
Ah, O que você era sentia? muito bonito. É diferente de outros personagens? O que você sentia? Não, eu sentia mesmo um personagem, né? O Eduardo fazia o meu filho, Jesus, eu fazia a Virgem Maria, e a gente tocava, né? Fazia aquele todo. Na hora, no final é que a gente, que era duro, que a gente chorava, né? Mas aí tinha o figurino e tinha a música, que era uma coisa muito alegre, né? A gente tinha aquela música linda, o figurino lindo, a gente fazia, ele morria no meu braço, né? Minha mãe chorava, a mamãe ia para São Paulo, pro Rio, atrás dessa peça. Sério? Ela era maravilhosa. Quer dizer, a família Ela depois... adorava. A sua família te adotou, falou, nossa, eu tenho que ver essa peça. Não, aí mas eles depois começaram, quando eles viram que eu estava bem profissionalmente, que eu estava indo, eles... Sabe? Vai embora. Quando vai eu em frente. falava, eu vou levar o outro. Não, deixa eles aqui com a gente que você toma conta e tal, não sei o quê, você fazer seu teatro, sabe? E aí eu comecei a viajar para o exterior, essa coisa toda, né? Eu não, né? O Galpão. Agora, Teudo, uma coisa que eu sou curiosa, né? A hora de fazer, né? De definir os personagens nas peças, né? Como é que era a definição do seu personagem? Porque tem sempre isso, né? Essa pessoa vai ficar melhor nesse personagem, parece mais coisa. Você tinha influência nisso? Falava, eu quero fazer esse personagem? Ou eles tinham mais influência? Falava, Teuda, faz esse que encaixa mais com você. É uma coisa assim, tudo é uma mesa redonda que... Redonda não, né? Quadrada. E que se discute tudo. Ninguém fala assim, eu vou montar essa peça, vou fazer isso, sabe? Vai montar essa peça e eu quero fazer. Não, tudo é discutido, tem que saber quem. Aí é uma discussão para achar o diretor, aí a gente vai discutir que texto então deve que levar vai ser. Horas, dias, cada tema. Aí é uma coisa. E o diretor tem uma palavra muito forte nisso, né? De escolher o ator, porque ele é que vai dirigir. Você pode não gostar. Não é isso que você vai fazer. E vocês já trabalharam... teve época que você falou assim com o diretor, não, esse personagem tem a ver comigo, não? Não é nem que não tinha a ver, porque você tem que fazer um personagem que não tem a ver com você. Faz parte da sua profissão. Mas porque você acha que o espetáculo, que o outro personagem é melhor, então você quer fazer e tal. Mas lá a gente faz isso sem muito atrito. Sabe, nós estamos achando engraçado você perguntar isso, que nós estamos nesse momento do Galpão agora, nesse momento. Definindo a próxima peça, o próximo diretor? Não, nós já temos um diretor, é o Rodrigo Portela. E ele já deu sim? Já topou, já veio aqui, já fez um encontro, nós já tivemos conversa sobre o que vai montar, a gente vai fazer, eu acho que eu posso falar isso, né? Sim. Nós vamos fazer o ensaio sobre a cegueira do Sarabá. Que maravilha. Isso aí, ó, nosso furo aí, hein? Nosso furo, nosso spoiler. Porque é muito difícil de ler aquele livro. De ler o livro, e ele trouxe umas apostilas, umas teses que as pessoas fizeram pra gente ler, tá entendendo? Que aí, quando você lê, fica mais fácil você entender o livro. O livro é uma loucura, né? O livro é muito bom. Vocês já viram o filme do Fernando Meirelles? Já vi o filme. Até eu achei difícil ver aquele filme, porque é tudo branco, assim, você fica vendo só umas sombras passando, né? Sim. Mas você... Nossa, vai ser. A história é muito louca, né? Legal. E você tá aproveitando esse gancho, você tá com um espetáculo agora, né? Com o Galpão. Vocês estão fazendo... Nós estamos fazendo Cabaré. Cabaré Coragem. Cabaré Coragem. Vocês ainda vão apresentar mais o cabaré? Porque vamos, o público quer, né? Vamos apresentar, uai. Maravilhoso. E ainda tem outra coisa também que a gente... eu tenho 2 espetáculos que eu fiz fora do Galpão, que é um espetáculo meu solo. Eu faço Doida, que é com direção da Inês Peixoto, e quem fez o texto foi o João. O biógrafo João Santos escreveu o seu livro. Em cima do Carlos Drummond de Andrade, que tem esse nome. O conto A Doida, do Carlos Drummond.
Tem o nome Doida, o conto, né? E aí o João teve que escrever, porque o conto é literário, né? E para você montar, se você não tiver uma coisa assim, você fica muito chato. Fica só os meninos jogando pedra e a velha xingando. Sabe? Até aquela Tem que criar situações, ações para... aí o João escreveu, recheou, sabe, com a história de doidas que ele conhecia, com a história das mulheres da minha família, com a história, sabe, de um monte de gente. Quer dizer, ele trouxe de biógrafo, ele virou também dramaturgo. Dramaturgo. Você vai apresentar... Você vê danado esse jogo, né? Muito bacana. Essa peça você está ensaiando, você vai apresentar? Não, já apresentei ela muito 2019. Agora eu vou apresentar ela lá em Goiânia. A Doida. Meu filho que faz o Carlos Drummond de Andrade, pequeno, ele joga pedra lá. Então ele tá viajando com você, né? Nessa peça. Da Doida ele vai. E agora vamos pular um pouquinho aqui. Esse videocast, podcast, ele tem financiamento da Lei Paulo Gustavo. Você teve uma relação com Paulo Gustavo. Eu trabalhei com ele. Como é que foi esse trabalho, essa relação com ele? Foi muito legal. O Paulo Gustavo é uma pessoa muito incrível. Sabe, ele tadinho, né? Ele é uma pessoa muito incrível. Ele é muito solto também. Ele fala o que ele quer, faz o que ele quer. Tá entendendo? Ele tem uma criação assim, ó, borbulhando, sabe? Era muito, muito bonito. Como é que foi esse encontro com o Paulo Gustavo? Como que ele te conheceu? Ele viu o espetáculo Nossa, que é com o Marcinho. A gente tem sorte também, né? Porque a gente só arruma diretor bom. O Marcinho é um anjo de maravilhoso. É um anjo. E o Marcinho fez o Nós. E o Paulo Gustavo viu. E aí ele sabia que eu estava fazendo Doida, ele foi ver e aí ele me convidou para trabalhar com ele. E é claro que eu aceitei, né? Você foi fazer a Vila, ele criou um personagem para você. Na Vila, né? E antes da Vila tinha um outro, não era Vila mesmo, né? E que personagem que você fazia na Vila? Eu fazia a mãe do menino, que não deixava ele namorar. Olha só. Você era brava, né? Mãe brava. Era uma coisa assim, os personagens não têm muito aprofundamento. É mais superficial. Você era uma mãe brava nesse caso. Eu era uma mãe que era implicada com o menino namorar, tinha o ciúme do filho. E aí ela era chata. Ele tá lá com a namorada, fala, você deixou as cuecas aqui no chão, vem cá, sabe? Assim, ela era chata. Sei. Sabe? Pra atrapalhar o namoro mesmo, Pra atrapalhar o namoro. Olha, a produção me mandou aqui o nome daquela peça, eu Tô na Fazenda. Tô na Fazenda. Tô na Fazenda. Tô na Fazenda e o outro é... esqueci. Tá. Vamos pro cinema. Bom, a gente falou do Paulo, agora vamos falar da sua atuação no cinema, que você fez cinema também. Tem. Como é que é? O cinema, primeiro a gente faz umas pontas, tal e tal, para poder até acostumar com essa coisa do cinema. Mas os últimos espetáculos que eu fiz foram muito encantador. As Órfãs da Rainha foi muito encantador. Foi uma saga. Que é mineira. Na chuva. Mineira. Ela é mineira. Ela é uma diretora incrível. E ela é tão doida, gente, que ela começou a ensaiar, a conversar, a coisa assim. Ela parou, foi estudar roteiro. Foi para a Europa e ela foi para a Europa, foi estudar roteiro para ela reescrever o roteiro dela e fazer. Ela fez assistência também do Elvésio Raton em Amor e Companhia. Eu fiz nos anos 2000 e pouco. O quê? A Elza Cataldo fez assistência de direção do cineasta Elvésio Raton no filme Amor e Companhia. Foi também, mas ela tem uma formação rigorosa em roteiro e é uma cineasta que está fazendo coisas incríveis. Incríveis. O primeiro filme dela que eu fiz foi a história da filha do Tiradentes.
As mulheres da... Como é que Eu chama não esse sei filme? como é que chama o filme, mas são as mulheres de Tiradentes. Da Inconfidência, algo Da assim. Inconfidência. É. Agora você fez, ó, no cinema, O Palhaço. O Palhaço foi uma maravilha. Trabalhar com Paulo José e Zé Celso. Zé Celso, ó. Paulo José e direção do Celton Mello. Celton Mello. E produzido por Ele uma era mineira. diretor e era Filmaço. ator também. E como que era o trabalho dele enquanto diretor, assim? O que você lembra das filmagens? Maravilhoso, ele dirigia a gente, eu não vou saber falar o nome do aparelho, mas ele punha um aparelho assim que passava a cena, ele via. Vídeo assiste. Ele via aquilo e ia corrigindo, sabe? Parava, corrigia a gente. E tinha hora que ele corrigia, tinha hora que ele não estava apresentando. Você fez uma produção franco-colombiana, La Playa DC, do Juan Andrés. Essa aí foi uma coisa incrível. Eles me convidaram para fazer. Eu peguei e falei, então tá. Aí eles falaram, ó, mas é uma gravação sem... Não tem dinheiro assim para fazer, você traz seu próprio figurino. Eu falei, meu Deus, o que eu vou levar de figurino, né? O que eu vou levar de figurino? Aí quando eu liguei para ele, falei, mas o que eu levo de figurino? É maiô, biquíni, essa coisa? Eu falei, não. Eu falei, mas não é La Playa? Ele falou, não. La Playa é um bairro completamente diferente do que eu pensava. Um bairro onde os meninos que eram perseguidos pelos traficantes fugiam para lá para se proteger. Então era um filme completamente... Na Colômbia, né? É. E era um filme todo assim, sério, muito sério. E eu morava numa república que eu acolhia os meninos, sabe? Era uma coisa bem interessante o filme. Esse filme podia estar na Netflix pra gente ver, né? Mas nem deve estar, né? Mas eu acho que deve estar. Filmes aí pra gente comentar. As Duas Irenes. Ela também fez As Duas Irenes de Fábio Meira. As Duas Irenes do Fábio, mas aí é uma delícia. Fui ficar lá em Goiânia, sabe? A história é maravilhosa. É um homem que teve 2 filhas, uma muito perto da outra, um com a mulher, outro com a amante, e botou o nome nas duas de Irene, para ele não trocar. E qual era o seu papel no filme? Eu era empregada da madame. E a Inês era uma costureira, mãe da outra filha, da outra Irene. E esse filme foi pro Festival de Berlim. Foi, né? Mas é muito 2017. legal. Mas é muito legal o filme. Fábio também é outro diretor maravilhoso. E depois recentemente você recebeu um candango de melhor atriz em Brasília com o curta Ângela, da Marília Nogueira. Eu estava trabalhando com o Paulo José quando ela foi lá, falou, não, mas eu tinha uma agenda muito apertada. Não, nós vamos filmar nessa agenda aqui. Eu saí lá das coisas, peguei um carro e fui embora para o Rio de Janeiro. Ô, Teuda, e né, teatro, cinema, circo, nós vamos falar depois melhor do Soleil, né? Essa cinema, como é que é? Que é uma, né, tem uma grande diferença entre todos eles e também tem coisas em comum. O que você gosta mais? Você tem como falar isso? Ó, eu gosto mais de fazer cinema, eu gosto mais de teatro mesmo. Eu não sei te responder, porque assim, eu posso até falar uma coisa, mas na hora que eu estou fazendo, na hora que eu decido, eu não tenho essa separação, sabe? É como você perguntar qual filho você gosta mais, sabe? Assim, é muito bom. Agora, sabe assim, o cinema você não tem, você não sabe o resultado que te dá, sabe? Você vai ver depois. Cinema você lê um texto, grava outro e depois assiste o outro. Televisão é a mesma coisa. Você recebe o roteiro, lê, ensaia, grava, né? Grava e depois você vai assistir a novela, tem coisa que eles tiraram, tem coisa. É uma loucura. Você tem mais domínio do teatro. O teatro você tem. O teatro tem essa vantagem. Tem a vantagem de você ver a peça, né? Você vai fazendo, recebe
a resposta do público na hora. Mais imediata, né? É. Então, quando você faz a rua, você está assim, do lado do público, né? É muito interessante. E a relação com a câmera, porque no cinema, na televisão, tem uma relação do ator, né, da atriz com a câmera. Com a câmera. Intermediado ou não por um diretor, né? Então, uma outra... É uma outra forma. O que muda, se é que muda alguma coisa a sua forma de atuar para cinema, para uma mídia, quando tem uma câmera? Não, aí eles falam, você olha para a câmera, ou então não olha. Cinema, pelo amor de Deus, você olha para onde você quiser, não olha para a câmera. Agora, a televisão, às vezes, você tem que olhar para a câmera. Você vai falar direto, que aí você está falando, na verdade, você está falando com quem vai assistir. A televisão, você fez a novela Meu Pedacinho de Chão e tem também uma série no Multishow, que é A Vila, né? A Vila, a gente fala do Paulo Gustavo. A novela foi muito boa. Muito boa, muito bonita. É uma produção artística incrível a sua, incrível, né? Assim, a produção. Passou pela televisão, teatro, com muitos espetáculos, não são poucos, não. São muitos filmes, muitos espetáculos, tá em atuação. E tem ainda o Cirque du Soleil também, que você deu uma passeada por lá. O Cirque du Soleil foi uma surpresa. Eu jamais, ainda mais Cirque du Soleil, eu jamais tinha pensado que eu vi o Cirque du Soleil lá na televisão, fazendo aqueles números, aquelas... Mas eu achava aquilo assim extraordinário. Né? Mas eu sabia que eu não sou isso. Olha, mulher como eu, você vai fazer aquilo que eles fazem. Não vai. Aí um dia eu tô lá, acabei minha peça, chega o produtor que levou a gente para Londres e fala comigo assim, o Cirque du Soleil está querendo o seu contato, você permite que eu dou? Eu falei, claro. Ainda perguntei, mas o que eles querem comigo, né? Aí eles me falaram. Você pensou em algum momento que eles estavam querendo te convidar para trabalhar com eles? O que passou na sua cabeça? Eu já recebi se eles estão querendo... Trabalhar? Te convidar para... Eu ainda falei, mas o que ele quer fazer comigo, ótimo, né? Roberto Lepage. Roberto Lepage, eu adoro ele, né? Ficou seu amigo, né? Fiquei muito amigo. Diretor canadense. Nossa, né? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele viu vocês no Globe Theatre, Londres, diretor de teatro, quando eles estavam apresentando Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, lá no Londres. Aí chamou atenção. E aí ele foi contratado pelo Cirque du Soleil para dirigir o espetáculo K, e ele teve carta branca para convidar quem ele quisesse. Aí ele falou assim, chamou o diretor lá, foi com ele, escuta, o dono do circo lá. Essa ama aqui, eu posso pegar, tem que ser aqui no Canadá, ou pode ser dos Estados Unidos, ou pode ser de onde que eu vou escolher essa ama. Aí ele falou, onde você quiser, qualquer lugar que você quiser. Ele falou, então eu quero a que faz a ama lá do Romeu e Julieta, eu quero essa ama. Aí eles ficaram me procurando, porque eles não tinham nem meu contato. Ficaram me procurando, me acharam. Aí mandaram uma carta com tudo que eu tinha que fazer, pediram para eu gravar um vídeo com uma cena de teatro, pediram a Circo de Giz Caucasiano. Mandaram até a cena. Do Brecht. Do Brecht. A cena que ela vai buscar leite para dar para o menino, porque a mãe do menino foge, leva sapato, roupa, baú de não sei o que, aí esquece o filho. Aí a ama do menino é que leva o menino. E depois ela morria de medo, porque se eles soubessem que ela estava com o menino, eles iam matar o menino e ela. Entendeu? Aquelas loucuras, né? E aí você foi pro Cirque du Soleil, ficou com eles quanto tempo? Viajou pelo mundo? Você como é que foi? Pro Canadá? Primeiro eu fui pro Canadá, porque era um show, não é um espetáculo, é um show muito grandioso, sabe assim, o prédio, aqui, o palco é um prédio de não sei quantos andares, assim, ó. Ele é todo oco por fora,
por dentro. Ele é todo oco. Aqui dentro tem os camarins, o que eles têm, né? As salas de ensaio, tudo lá em cima. E tem aquele buraco no meio. Ali sobe 5 palcos, tem as coisas que os atletas pulam de um lugar para o outro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você ficou em Montreal, depois você foi para Las Vegas. Primeiro você fica em Montreal, que você fica ensaiando os números. Aí depois você vai para Las Vegas. Eu saio do frio pro calor. Olha para você ver que loucura. A gente vai para Las Vegas, porque aí eles colocaram dentro do MGM, do teatro, lá desse palco que eu te falei que era assim. E aí porque esse espetáculo não era itinerante, não, era para Las Vegas. Fixo. Então ela ficou lá morando o quê? 6 anos em Las Vegas? Eu não fiquei, que eu não dou conta, né, querida? Eu fiquei 3 anos e vim embora. Eu não dou conta. Você falava inglês, francês? Não falo nada. I love you. E aí? Como é que foi? Eu tinha um tradutor que ficava do meu lado, falava comigo, essa coisa toda. Às vezes eu tinha uma dúvida, eu falava com ele. Por exemplo, um dia eu chego lá para poder ensaiar. A gente chega, tem lá Teudas, aí tem lá tudo que eu vou fazer no dia. Sai daqui, vai para ali, sai daqui, vai para ali e tal. Aí eu cheguei lá, não tinha nada. Aí eles falaram, não, todo mundo tá lá dentro. Aí eu entrei, era saltos. Um airbag enorme, maior que essa sala. Você tinha que subir e pular lá de cima. Nossa. Eu tinha colocado uma cláusula lá no contrato que eles mandaram para mim, falando que eu não era atleta, que eu sou uma atriz, eu vou fazer o que é de atriz, mas atleta eu não sou. Eu não. Aí eu falei, chamei meu tradutor, falei com ele, você tem que ir lá comigo falar que eu não vou saltar. Eu não vou saltar. É perigoso, né? Eu não vou saltar. Tá entendendo? Aí ele falou, Teodoro, você assinou um contrato que você não fala não por Cirque du Soleil. Eu falei, eu estou acabando de falar não pro Cirque du Soleil, eu não vou pular. Aí, daí a pouquinho, lá do escritório, da Teodoro, te chamando para aqui pro escritório e tal, e eu subi. Falei, vai comigo. Aí ele subiu e falou, por que você não pula? Por que você está com resistência de pular? Eu falei, porque eu nunca pulei nem em piscina de bolinha, que na minha época não tinha. Sabe assim? Eu não faço nada que me tire desse show. Eu não faço nada que me tire do show. Eu vou pular de lá, vou me ferrar. Eu não sei cair, eu não sei pular. Podia machucar feio ali, mesmo com airbag. Eu não vou pular, tá bom, pode ser. Aí no dia seguinte eu chego lá, tá Teuda. Cold, aquele tecido. Ele me levou para uma piscina, não de bolinha, mas de cubo de espuma desse tamanho, assim, ó, cheia. Aí ele me dava a mão e falava, 1, 2, dá! 1, 2, pula de costa. E os primeiros eu tive medo, depois eu fui gostando, porque eu fui caindo bem, voltando, e fui gostando. Aí ele ia aumentando a altura, que eu ia cair de costa e tal, caía de costa e tal. Depois ele me ensinou que eu tinha que cair de costa. Aí... Mas se você estiver de frente, você tem que virar no ar. Porque se você cair de barriga, você fode sua coluna. Quando você vê se eu ia fazer isso. Aí eu fui treinar essa coisa de virar de costa. Primeiro no liso, virava de costa e caía num tatame, e fui fazer isso, até que ele me levou lá para a sala onde tinha o airbag e tinha lá as escadas, lá a aparelhagem que eu tinha que subir. Aí ele falou, sobe. Aí eu subi, cheguei lá em cima e falou, eu não vou pedir para você pular. Você não vai pular, mas eu quero que você veja lá embaixo para tirar qualquer medo que você tenha
e tarará, e você faz do jeito que você faz aqui embaixo. Você vai fazer lá em cima. Aí eu fui, cheguei lá em cima, olhei, não tive medo nenhum. Que coisa, hein? Olha, eu falei com ele, eu posso pular? Ele falou, pode. Eu virei no ar direitinho e caí de costas do airbag. Nossa. Quando caiu, fez bum, eu... Que bacana. Que legal. Mas eu dei uma gargalhada que retumbou no setor. O que é essa área Teuda que eu no airbag? Eu caí e fiquei lá afundada, porque o airbag saiu lá, veio tudo em cima do pé. Aí eles me tiraram de lá, e no outro dia eu cheguei lá, eles filmaram o meu salto e tal, coisa. E aí eu fiquei toda entusiasmada. Eu falei, agora eu vou dar pulo, que Deus me livre, assim, aprender, não sei o quê. Eu vou pro trapézio. Não, cheguei lá, não tem mais aula para você. Foi só para filmar. Por quê? Por que você acha que eles queriam isso? Porque o Cirque du Soleil não é besta, ele trabalha com quantos mil atletas. Tá entendendo? Ele tem que ter toda a segurança. Então ele tem seguro de todas essas coisas. E o seguro precisava que eu soubesse cair. Eu ia fazer uma cena lá que seria um quinto andar. Então olha pra você ver quantos metros que eu ia ficar lá em cima, soprando fogo, presa pelo um trem aqui do umbigo, sabe? Como é que você vai fazer isso? Às vezes eu tinha medo, mas depois você acostuma. Você sai, entra dentro do buraco, o palco roda com você todo assim, ó. O palco vira assim, até que ele chega lá embaixo e eles tiram você lá de dentro, essa tontinha lá de dentro. Quer dizer, um esquema de superprodução, onde não falta verba, né, em oposição a várias vivências que você teve no Brasil. Total. E ao mesmo tempo a relação com o público, porque no teatro você vê o público, no Cirque du Soleil você deve ver uma mancha. Você não vê o público e nem depois do espetáculo você vê o público. E você sentia falta desse público ou demais não? Da conta. Acostumada com o teatro. Gente, quero perguntar aqui para Virgínia e para você, mas tem mais alguma questão? Porque a gente já está partindo já para encerrar o programa. Porque eu queria saber que ela está trabalhando com o filho, trabalhou com o filho em 2 espetáculos. Com a Admar. E como é que é trabalhar com o filho, criar com ele? É muita emoção. Tem hora que eu quero brigar, tá entendendo? Mas ele é muito manso, o Admarzinho. Tudo que eu falo com ele fica, calma, mãe. Ele é o homem, eu falo, não, fala calma pra mim. Tem nada que irrita mais do que falar calma. Claro que eu tô calma, se eu tivesse nervosa, já tinha quebrado isso aí. Mas ele é muito manso e ele é bem talentoso, ele é muito talentoso. Sabe assim, ele fez toda a cama musical do espetáculo, ele toca comigo, ele que me dá o ritmo da cena, ele é que me dá as minhas entradas, sabe? Ô Teuda, é só uma curiosidade aqui, essa é a última pergunta. Você fez muitos personagens incríveis, né? E eu já assisti muita coisa do Galpão, já assisti filmes com você, eu acho que você rouba a cena. Acho mesmo, e não sou só eu não, muita gente acha isso, que você rouba a cena, eu acho. E achei assim, chorei no final do Nós. Nós outros, né? Mas o Nós é o que eu faço o manifesto. Maravilhoso. Não, o Nós é aquele que você junta para fazer a sopa Aquele é o Nós, que eu já fico nua e o Eduardo escrevendo com batom. É lindo. Gente, aquilo aí sim. Ali é muito bonito, todos os personagens seus eu adoro, mas aquele ali eu chorei, eu achei maravilhoso. E aí eu queria saber assim, você consegue falar assim, olha, o personagem que eu mais gostei de fazer de tudo que eu já fiz na vida, esse aí é o que eu amo, esse é o personagem que eu mais amo. Pra você ver, quando eu fiz a mãe a ama da Julieta, eu falava, o melhor personagem meu é o da ama da Julieta. Quando eu fiz a Rua da Margarida, foi o melhor personagem. Quando eu fiz o Nós, eu falei, não, o Nós, porque o Nós é política, é um espetáculo
forte, né? O Nós é um espetáculo muito forte. Eu achava que era também. Aí quando fez o Outros, eu cantava, eu fazia isso, aquilo. Então eu vou fazendo. O cabaré, eu quase não faço nada, porque eu tô meio impossibilitada de andar, né? Tem dificuldade. Então eu fico mais naquele sofá, só intervindo, assim, né? E tem uma cena, na verdade, só. Duas cenas, né? Que eu faço. E o público ama. Você tem a fala. Então, a fala o público ama a cena. Então, o personagem que você mais gosta é aquele que está perto de você. É o que está perto de mim. O meu avô falava isso com as netas. Tinham as netas que ficavam assim, vô, qual é a neta que você mais gosta? Aí ele falava, a que está mais perto de mim naquele momento. Como é você, então de você que eu gosto. Boa resposta do seu avô. Aí tinha disputa pra ficar mais perto. Muito boa resposta. Certíssimo, é a que está mais perto de mim. Teuda, você tem uma carreira fantástica. Nós que somos aqui de Belo Horizonte, né, temos esse prazer, esse orgulho de ter acompanhado muitas peças que você fez, não só no teatro, na televisão, no cinema. E eu quero perguntar para você assim, você já realizou tantas coisas, já transgrediu tantas coisas, já foi hippie, já fez tudo que você quis. Eu queria perguntar para você assim, quais são os seus sonhos hoje? O meu sonho é seguir, continuar seguindo, né? Vou fazer o que eu falo, você não quer fazer mais um, vou fazer o ensaio da cegueira. Quando falou agora, eu falei, meu Deus, e eu fico me perguntando, eu vou dar conta de fazer, sabe, como é que vai ser essa montagem, como é que vai ser o ritmo da montagem, como é que isso vai ser, eu vou dar conta de fazer. Eu quero dar conta de fazer os espetáculos, sabe? E vai dar conta. Você vai dar conta. Se eu parar, feito o Arildo parou, feito outras pessoas pararam de fazer o espetáculo, eu vou ficar muito triste, sabe? Eu vou ficar sem nada, sabe? Eu conheci uma moça lá em Portugal, uma senhora lá, que ela deu a sala dela para ser o camarim do Romeu e Julieta. E a gente ficou muito amiga. E quando ela soube que eu não era casada, ela ficou, casa, Teuda, casa, o teatro acaba, casa. E eu fiquei pensando comigo, mas o casamento é o que mais acaba. Ao contrário, o teatro está aí te procurando todo dia, te trazendo desafios novos. Você vai fazer o teatro. Vai chegar um dia que o teatro não vai, eu não vou poder fazer o teatro. Mas enquanto eu puder, eu vou fazer. Que bom, nós esperamos assim, ansiosos pelos seus novos espetáculos. Eu quero te agradecer muito a presença aqui no Casa J Videocast. Foi uma honra te entrevistar junto com as minhas amigas aqui. Eu estou agradecendo vocês todos, gente. Foi muito bom vir cá, conversar com vocês, conhecer. A honra foi nossa. Muito bom. Nem sabia desse livro, olha para você ver. Pois ficou sabendo do livro, ficou sabendo do nosso projeto. Eu já te entrevistei também quando eu trabalhava na Rede Minas. Nós fizemos um programa lá com você, mas foi meia hora. Hoje não. Hoje foi 1h30 de uma conversa legal. Você que está nos assistindo aqui pode assistir um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, né? O podcast com 1h30, você pode assistir onde você quiser, em qualquer tipo de tela. Está aqui a nossa cineasta que não me deixa mentir. Então aproveite. Assista aí a nossa conversa. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal no YouTube. Então a gente passa para você também, Teuda, e você ajuda a gente a divulgar. Eu quero. Tá? Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer. Obrigada. E viva a Teuda Bara, né, gente? Viva a Teuda Bara, isso aí. Diva. Muito bom. Eu quero agradecer também aqui aos nossos amigos aqui do estúdio. Bruno, você é porque cada dia tem um aqui. Hoje é o Marcos, o Bruno aqui, que é da Agência Brasil 84. Obrigada, viu, gente? As nossas produtoras executivas ali, a Lucy Carvalho, Fernanda Castro e o Paulo também, que está ali na direção, tá? Muito obrigado, gente. Nós já estamos aqui no adiantado da hora. Foi um prazer estar com vocês e aguarde que a gente vai ter mais um programa muito massa.
daqui a pouco, né? Na semana que vem. Porque esse programa é assim, ele entra uma semana, na semana seguinte já tem outro para você ver. Tá bom? Muito obrigado, um abraço para vocês. Tchau.